respondendo algumas perguntas sobre como eu entrei na liderança, na área de higienização, como chegou para mim. Desde pequena, eu fui muito ligada à limpeza, né? A minha tia, eu via minha tia lavando banheiro, jogando água, a minha mãe. A questão cultural de toda sexta-feira a casa tá limpa, encerada, lençol trocado, a casa com cheirinho de limpeza, produto de limpeza. Eu gostava da satisfação de ver tudo limpo, assim, organizado, fazer os bolos pro final de semana, cuca. Então, como eu era filha, né, sou filha mais velha, tenho mais irmãos, então sempre caiu essa responsabilidade de ajudar minha mãe, de estar toda hora limpando, aprendendo a mexer na máquina, lavando roupa, passando roupa. E a casa sexta-feira ela tinha que estar pronta pro final de semana, até para ter tempo para brincar e tal. Então eu comecei muito isso, sabe? Toda sexta-feira, casa e tal. Sempre fui ligada em produtos, queria saber de produto, como usava. Sempre fui correndo atrás, assim. E gostava de ir na casa da minha tia, ver como é que ela lavava o banheiro, esfregava. E sempre me trouxe uma paz, assim, do jeito que ela fazia, sabe? Ela cantando, sempre trouxe para mim coisas boas, assim. E aí eu fui fazer a faculdade de turismo, por quê? Porque eu nunca me imaginei fazendo a vida inteira a mesma coisa. Eu queria fazer cada dia uma coisa diferente. Eu nunca me imaginei em rotinas. Mesmo gostando da rotina, eu não me imaginava fazendo rotinas. Não me imaginava fazendo uma profissão a vida toda. E o turismo tem esse segmento de tu variar, fazer o que tu queres, né? Então, a hotelaria me chamava atenção porque ela me remetia a casa, a conforto, a bem-estar. E dali eu me formei e vim embora para Blumenau quando casei. E aqui eu não conhecia ninguém, não tinha amigo, muito mais quem trabalhasse em hotel. E aí me falaram que tinha um hotel lá no centro, que ele contratava, mas que ele pagava por dia, às vezes pagava, às vezes não pagava, mas tinha essas possibilidades. Aí eu fui lá, conversei com ele e falei que eu queria trabalhar para aprender. Aí ele disse que não tinha como me pagar e tal. Eu falei, não, tudo bem, conversei com meu marido. Ele disse, tá, se tu quer aprender, vai lá, né? Vai lá, vai fazer. E eu fui. E aprendi como se limpar um hotel, a arrumação das rouparias, carpês antigos, muito difícil de limpar. Os banheiros eram de pedras, granitos, mármores, era um hotel antigo, muito renomado, de luxo, mas estava em decadência, né? E aprendi a fazer cama, fazer a arrumação dos lençóis, como limpar as entradas, saídas, eu não entendia nada e ficava na recepção para aprender como é que recebia o hóspede, como é que tratava. E peguei a época da Oktober, né? Oktoberfest, que lota aqui em outubro. Então era uma loucura, os hóspedes chegavam de madrugada, saiu só 3 horas da tarde para comer, tomar café, mas aquele quarto, meu Deus, ninguém queira ver um quarto que venha de festa, né? Então a gente saía 4 horas, tinha que dar conta de limpar esses quartos. E dali eu passei por várias áreas para aprender realmente como funcionava um hotel. Ia de ônibus, pagava minha passagem para aprender. Porque eu queria, né? Não tinha outra maneira. Quem que ia me contratar se eu não sabia nada? Quem? Ninguém, né? Então, fiquei lá bastante tempo, aprendi na recepção como é que funcionava, como é que eles faziam a verificação dos quartos, que detalhes eles olhavam, a questão da manutenção. Então, como era um hotel antigo, né? Ele requeria muita manutenção. Então, eu olhava como é que eles faziam para chamar alguém quando estava estragado, o que que eles olhavam. E nisso tudo fui aprendendo. E aqui perto da minha casa abriu um hotel, reinaugurou um hotel que era dentro de um posto de gasolina, que foi comprado e foi reformado. Aí eu fui lá,
participei das entrevistas, eles estavam fazendo o dia inteiro de entrevista, e falei lá com a dona, disse, eu sei, aprendi, mas não tenho nada em carteira, porque ele não registrava ninguém. E ela disse, não, vamos fazer um teste. Porque ela também não tinha hotel, era o primeiro hotel dela, né? E comecei lá como gerente. E aí eu fui botar a mão na massa, né? Outras massas, né? A recepção, controle de estoque, tudo. E participei da contratação das camareiras e tal. E aí, como é que eu ia fazer para mandar nas camareiras, né? Mandar, pedir, cobrar. Eu não sabia, porque lá eu estava participando de todo mundo. Então, eu ia fazendo do meu jeito. Então, eu via que se eu falasse mais enérgica, elas não gostavam. Então, eu chegava e falei, por favor, pode fazer isso para mim, muito obrigado. O que tu acha? Você gostaria de receber um quarto assim? Como é que você avalia se o quarto está bom? Então, fazia elas entrar dentro do... realmente da cabeça do hóspede, como o hóspede gostaria de receber um quarto. Você, se fosse hospedar aqui, você gostaria de receber um quarto assim? Aí elas tinham uma consciência melhor da entrega dos quartos. E ali a gente foi trocando. Elas me pediam as coisas, eu atendia prontamente, e dali elas começaram a me atender também, porque elas viram, ou se eu pedir, ela me ajuda, se eu peço folga, alguma coisa, ela me ajuda prontamente. Então, era uma troca. Elas sabiam que quando eu pedia, era porque eu queria que fosse um pouco mais rápido, ou que eu queria aquele quarto. Então, começou a dar muito certo isso, né? E o hotel começou, ele atendia só representantes, então eles queriam uma boa cama, um bom café da manhã, uma boa internet. Então, a gente conseguia manter tudo isso. E a recepção também, faltava recepcionista, eu ia de madrugada, ia de manhã, se precisava fazer quarto, eu fazia. E dali, eu fiquei acho que uns 4 anos, depois eu engravidei, quando eu ganhei meu bebê, eu falei pra ela, não vou conseguir fazer o que eu fazia antes, porque tinha que vir de madrugada, às vezes cuidar da caldeira, e com um bebê pequeno não dava, meu marido trabalhava também, e sempre quem tem que ceder é a mulher, né? Então, fui eu. E falei com ela, e aí saí, e alguns hotéis começaram, perto aqui, uma cidade perto, começou a me chamar pedindo consultoria, porque eles viram que esse hotel ali começou todo mundo querer se hospedar nele, e eles queriam saber o que eles tinham de diferente, né? Então eu fui lá, comecei a dar consultoria, né, de melhoramento, eu vi o que eles estavam fazendo, via o que eu fazia e tentava encaixar treinamentos, ajuste de cama, padronização, arrumar a cama do mesmo jeito. Ficava mais fácil para as camareiras quando tudo era igual, quando tudo era padronizado, não era uma arrumação de cada vez. E dali eu fiz, acho que 2 anos de consultoria, não sabia nem o que era consultoria, eu ia fazendo o que eu achava que estava certo. E deu certo, até, né? E aí eu vi que um hospital aqui estava contratando alguém de hotelaria para o hospital. Eu fui lá, fiz a entrevista, e o diretor que me recebeu, ele disse, a gente quer implantar a hotelaria com o hospital, que é a hotelaria hospitalar. A gente quer que os pacientes se sintam hóspedes, em casa, acolhidos. Eles não querem, a gente quer tirar isso de hospital, de ser com cheiro ruim, não ser acolhedor. E como São Paulo tinha, aí eles me contrataram. Então eu fiquei no turno da manhã, tinha uma menina no turno da tarde, e com 21 meninas dividida entre turno de manhã, de tarde e noite. Ali eu aprendi mais sobre liderança, sobre limpeza, padronização e processo. Porque limpar, todo mundo limpa. Mas limpar com técnica, processos e padronização é outra coisa. Baseando com técnicas da Anvisa, vigilância sanitária. Então, ali eu realmente aprendi o que é limpeza profissional.